Representantes da Comissão Nacional do Ministério Público Federal e do CNJ fazem vistoria hoje na penitenciária de Pedrinhas. Nós vamos ao vivo com a repórter Natália Macedo. Natália, bom dia. Qual deve ser a agenda dessa comissão no Maranhão? Bom dia, Cristiane. Bom dia também a você que assiste agora o Portal da Assembleia. Bom, os membros dos Conselhos Nacionais de Justiça e também do Ministério Público Federal, eles terão 2 dias de trabalho no Maranhão com inspeções a unidades do sistema prisional maranhense. O objetivo é fazer aí com que novas rebeliões, a exemplo da que aconteceu no dia 9 de outubro, no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, não se repitam. As visitas às instalações começam logo mais a partir das 9 horas da manhã, daqui a pouquinho, no Complexo Penitenciário de Pedrinhas. Logo depois, a comissão segue para a CCPJ do Anil, em São Luís. Após essa inspeção, os representantes, esses conselheiros, eles vão conceder uma entrevista coletiva à imprensa na frente do presídio, contando tudo o que foi visto durante a vistoria. Ainda hoje, o grupo se reúne com representantes do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública, da Magistratura, da OAB e também de outros órgãos públicos para traçar metas e também propor soluções que serão encaminhadas ao governo do estado em uma reunião que acontece amanhã, a partir das 10 horas da manhã, no Palácio dos Leões, com a governadora Rosiana Sarney e também com os secretários de Estado. Cristiane. Obrigada, Natália, pelas informações. Moradores do bairro do Coatraque foram às ruas pedir mais segurança e justiça. A comunidade se mobilizou a partir da morte do jovem Manuel Neto, de apenas 21 anos. O jovem levou um tiro na cabeça durante um assalto no bairro do Coatraque. Até agora foram registradas 70 mortes violentas na Grande São Luís. Muito mais que segurança, eles querem justiça e paz. Moradores do bairro Coatraque, em São Luís, foram às ruas dizer que não aguentam mais tanta violência. Tenho sofrido na pele mesmo, que é entrar e sair de um bairro, não ter condição de sair, não ter condição de voltar, porque não sabe se volta. Moro no Coatraque já faz 20 anos que eu moro nesse bairro. A gente sempre ficou na rua desde cedo, a gente ficava das 8 horas da manhã, ia para casa só para almoçar, jogava bola na rua, ficávamos até 2 horas da manhã, eu e nossos amigos sempre ficávamos juntos. E agora nem sequer essa praça aqui, que sempre vivia lotada, agora você pode ver que não tem ninguém. Só tem gente aqui por causa dessa manifestação, porque anteriormente não ficava ninguém. A sensação que a gente tem é que ninguém mais pode sair de casa, porque a gente está à mercê dos bandidos. Assustada com o assassinato de Manuel Neto, de 21 anos, a comunidade se organizou. O jovem foi morto com um tiro na cabeça após um assalto. Manuel chegou a ser socorrido por vizinhos, mas não resistiu e morreu no hospital. O amigo Bruno não se conforma. Os meus pais, eles perderam um filho. O Neto era um filho para os meus pais. Os meus amigos perderam um irmão. Eu perdi um irmão. E minha rua perdeu um príncipe. Era um cara que ninguém entende. A gente estava comentando que se a pessoa que conheceu, que matou ele, conhecesse ele, muito provavelmente ia querer ser amigo dele. Ele não tem noção da coisa que ele fez. O pai de Manuel participou da manifestação segurando uma das faixas, mesmo tropeçando nas lágrimas e na dor de perder o filho. Justiça, justiça, que essas pessoas que fizeram isso sejam pegos e os mandantes também sejam punidos, só isso, mais nada, só quero justiça. O delegado responsável pelas investigações diz que até o fim da semana o inquérito deve ser concluído. Nós temos dificuldade de ouvir algumas pessoas, inclusive hoje nós tínhamos depoimento de pessoas ligadas à vítima que pediram para remarcar porque a sua situação emocional ainda está muito abalada em razão dos acontecimentos. Isso, de uma certa forma, dificulta. E nós temos também testemunhas que a gente teve informação de que possa ter contribuição significativa na elucidação do crime, mas preferem não se envolver, tem medo de represálias. E a gente compreende, mas isso não deixa de uma certa forma, prejudicar a apuração mais rápida do delito. O certo é que um já está apreendido, com participação efetiva na prática do delito, e temos informações dos seus comparsas. Estamos trabalhando no sentido de dar, no maior espaço, de curto espaço possível de tempo, uma resposta efetiva e eficaz das autoridades para a sociedade. São Luís amarga a média de 2 assassinatos por dia em 2013. Bruno, que é também um dos organizadores do protesto no Coatraque, diz que a comunidade quer propor soluções com maior efetivo policial e prazos estabelecidos. A Voz das Ruas quer
quer alcançar ainda o secretário de Segurança Pública e a governadora do estado. Uma reunião com o secretário de Segurança, que ele já adiantou, que vai se reunir com a gente na sexta-feira, 5 horas, falta definir o local. E convocar a governadora do Maranhão a estar na missa de 7º dia do Neto, para estar na missa e depois debater a situação de segurança pública com a comunidade. A mobilização no bairro Quatraque, um dos mais populosos da cidade, acontece em um momento delicado para o sistema de segurança e o governo do estado. Após a rebelião do dia 9, que deixou 10 mortos, 20 feridos, uma penitenciária destruída e reflexos assustadores fora dos presídios, o governo decretou situação de emergência no sistema penitenciário. Agora, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União querem a intervenção federal no sistema carcerário do Maranhão, mesmo após a vinda recente de um efetivo de 150 homens da Força Nacional para São Luís. Entre a segunda e a terça-feira, 2 presos feridos durante a rebelião fugiram do Hospital Socorrão 2. Segundo informações da polícia, as algemas presas à cama foram cerradas e há suspeitas que a operação tenha sido feita por pessoas próximas aos detentos. Na capital, os agentes da força atuam apenas no reforço da segurança do complexo penitenciário de Pedrinhas. Em entrevista ao programa Portal da Assembleia, o deputado Bira do Pindaré defendeu o reforço na segurança para toda a cidade. Eu acho que a intervenção federal, a presença das forças nacionais não é só no sistema penitenciário que está sendo necessário no Maranhão, não. Tem que ir também para as ruas, tem que fazer um pente fino nos bairros, tem que identificar quem está controlando a criminalidade na ilha e no estado do Maranhão e colocar essas pessoas fora de circulação. Então, se não houver uma ação estratégica de enfrentamento a essa criminalidade que está aí, com a presença da Força Nacional, eu não vejo a curto prazo como resolver essa situação. Bom, e segundo o relatório da Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária, SEJAP, faltam 704 vagas no sistema penitenciário do estado. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que no prazo de 180 dias, um pacote de obras será realizado. As medidas incluem a construção de um presídio de segurança máxima na capital, com 150 vagas, a reforma e ampliação das detenções de Coroatá, Codó e Balsas e a conclusão do presídio de Imperatriz, com capacidade de 250 vagas. Até dezembro de 2014, serão criadas mais 2.800 vagas do sistema. Já em relação ao efetivo insuficiente de policiais, a Secretaria de Segurança Pública informou que até o próximo ano vai reverter o quadro com o término das etapas do concurso público. Bom, essa é a fala da Secretaria de Segurança Pública. As comissões de direitos humanos de várias entidades, inclusive da sociedade civil organizada, organizaram um banco de dados sobre o sistema prisional no Maranhão e estão lançando o relatório que resulta dessa força-tarefa. O relatório está sendo finalizado e a gente recebe aqui no plenário da Assembleia Legislativa, no portal da Assembleia, Jean-Marie Van Damme, que é presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Bom dia, Jean. Bom dia, Cristiane. Bom dia às pessoas que estão assistindo a gente. Bom, Jean, esse relatório ele está sendo finalizado e qual é a proposição a partir de agora? Olha, o Conselho, primeiramente o Conselho está acompanhando a situação das unidades prisionais aqui no estado desde o ano passado. Aliás, desde antes da minha gestão ainda como presidente do Conselho. E sempre a gente tem alertado que o sistema prisional deve ser revisto, ampliado. O estado do Maranhão é um estado que tem proporcionalmente menos pessoas presas de toda a federação. Então, é incompreensível como o estado não teve a capacidade de dar um tratamento digno, humano, para esses presos. Desde o mês de julho, nós estamos solicitando a SEJAP para se fazer presente no Conselho para dar explicação sobre o sistema, porque a gente estava ciente que ia acontecer alguma coisa. Aquilo que aconteceu agora não é um fato isolado, esse aqui é decorrência de todo um processo de abandono, eu digo, de abandono da gestão desde os anos 2009, 2010, pelo menos. Então, a situação hoje é crítica por causa do abandono pelo poder público. O que a sociedade civil, com várias organizações, pleiteiam
é que, primeiro, que se dá celeridade à implantação de unidades prisionais, tá? Por vários motivos. Primeiro, porque São Luís está saturado, tem uma determinação de que os presos sejam levados para as comarcas de origem, que traz para eles vários benefícios. Por exemplo, ficam perto do juiz, do promotor, da defesa, para o caso dele ser revisto em tempos hábeis. Fica mais perto dos seus familiares, o que para os próprios presos dá uma comodidade maior. Fica menos tumultuados aqui em prisões centralizadas. E tem um acompanhamento mais fácil dentro das comarcas, inclusive pela própria população e suas instâncias de controle civil. Bom, a gente tem visto aí na fala do Judiciário, de representantes do Judiciário, inclusive da Vara de Execução Penal, esse decreto de emergência deveria ter sido antes, né? Essa é uma das falas, e que essas prisões, essas penitenciárias, o sistema prisional deveria ser descentralizado, como o senhor falou, né? E pulverizado por todo o Estado para se construir unidades menores. Seria essa uma das soluções para esse sistema? Essa aqui é uma das soluções. Uma outra solução é a acumulação de milhares de gente num pequeno espaço como Pedrinhas faz com que grande parte dessas pessoas ficam, aliás, a maioria fica ociosa. Ora, nada pior para uma pessoa humana do que ficar ociosa, ainda em condições que estava comentando outro dia que eu considero de medievais. Esse tipo de prisão não se encontra mais em lugar nenhum. Aqueles presos que estavam sob custódia debaixo das lonas, lá no centro de detenção, estavam em situações piores do que os campos de refugiados que a gente vê pela televisão em áreas de guerra. E que a gente tanto se assombra, né? A gente se assombra com isso e com a situação dos presos, não. Então, logicamente, uma pessoa que fica o tempo todo ocioso, que não tem um trabalho para ser executado, que fica em situações desumanas, de higiene, de alimentação, como esta pessoa vai se recuperar? A política de ressocialização dos presos, ela é completamente falha nesse tipo de prisão, nesse tipo de sistema. Então, o que a gente pleiteia é a descentralização, mas também a ocupação. Um preso que trabalha, por dia que ele trabalha, tem um dia a menos na sua prisão. Então, nada mais construtiva para uma pessoa de poder ser útil para a sociedade, trabalhar, inclusive de ganhar algum trocado para sustentar a sua família. Isso dá um sentido humano para ele. Bom, a gente está falando de uma justiça restaurativa, de uma ressocialização, de um sistema de ressocialização que já é antigo no mundo, em todos os países, que o Brasil ainda não conseguiu aplicar, né? Tá muito bonito no papel, mas ainda não conseguiu aplicar isso na prática. A gente está falando de direitos humanos que vem lá desde o pós-Segunda Guerra, né? Da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E da nossa Constituição Federal, que tem como base essa Declaração dos Direitos Humanos, né? Por que a gente não consegue, Jean, até hoje, nos tempos de hoje, 2013, a gente não consegue fazer o básico, que é implantar um sistema de ressocialização nos presídios, porque a gente sabe que essa violência que está lá dentro, ela volta para o asfalto, né? Ou seja, ela volta para a sociedade. Exatamente. Os fatores são vários, né? Vamos deter aqui no Maranhão, por exemplo. Eu estou aqui há 40 anos dentro do Maranhão e o problema da terra, a fixação do homem à terra aqui no estado nunca foi materializado. Aliás, a nível do Brasil, a reforma agrária nunca saiu do papel, nunca teve várias manifestações populares para isso nunca se conseguiu realmente fazer uma política de pleno emprego, de empregabilidade da população. Segunda questão, as políticas públicas de educação e de saúde são base para se ter uma sociedade equilibrada. Uma pessoa que não tem educação, não se emprega,
consequentemente, vai buscar os seus meios de sobrevivência de outras formas. Por exemplo, no crime. Nós temos, no Brasil, uma compreensão que eu vi uma vez claramente falado por um delegado que dizia para nós, da polícia, todo aquele que é pobre é, por definição, também um bandido, a não ser que consiga comprovar o contrário. Ora, a lei diz justamente o contrário. Ou seja, nós estamos diante de uma sociedade discriminatória. Uma sociedade discrimina a pobreza. E a pobreza é resultado de todo um processo de construção de um país que afastou grande parte da sua população dos meios de conseguir. De acessibilidade, de direitos. De conseguir meios para sobreviver. A Bolsa Família, algumas políticas assistenciais conseguiram um pequeno remendo a isso aqui, mas isso aqui não alterou o desenho global da sociedade brasileira. Além disso, nós temos um poder judiciário que é extremamente elitista. E esse aqui vem de suas origens desde o século XIX. Então, quem consegue entrar... Hoje já temos alguns juízes que têm uma visão, uma percepção, uma compreensão mais popular, mais de direitos. Mas, por exemplo, aqui no Estado, quando surge algum problema de terra, quem sofre com liminares, quer dizer, antes de julgar o mérito da questão, o juiz já decreta a desocupação das terras, a expulsão das famílias que às vezes moram lá há 30, 40, 50, 100 anos, em função de um proprietário que diz que tem um documento. Que diz... Então, isso mostra que nós não temos um judiciário, e o Conselho de Direitos Humanos é justamente pela polícia sempre avisado quando ocorre um despejo dessa, por isso que estou sabendo. Então, em termos liminares, quer dizer, antes de julgar o mérito da questão, já se condenam os pobres. Bom, esse relatório que está sendo finalizado, ele vai ser entregue a essas comissões nacionais, ao Ministério Público Estadual, né? Quer dizer, vai se tornar público esse relatório com, né, esse olhar sobre o sistema? Logo que finalizado esse relatório, ele vai ser encaminhado para todos os órgãos, também para a imprensa. A gente está, inclusive, pensando em fazer uma coletiva de imprensa para a apresentação e entrega do relatório, para que ele se torne um instrumento surgindo na sociedade civil para cobrar dos governos o seu empenho com a resolução dessa questão. Agora, Jean-Marie, só para a gente terminar a nossa entrevista, é um relatório que compõe aí várias comissões de direitos humanos, inclusive da Assembleia Legislativa, né, da OAB, né, e de outras entidades da sociedade civil. São, né? Várias instituições que participam, a Sociedade de Direitos Humanos, a Defensoria Pública do Estado, a União por Moradia e várias outras instâncias da sociedade civil estão participando. Jean-Marie Van Damme, presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Portal da Assembleia. Muito obrigado e um bom dia para todos. Bom, a gente vai ver no próximo bloco como é que fica o trabalho da Comissão Técnica de Criação de Novos Municípios aqui na Assembleia Legislativa. Um instante só. Eu faço imitações de gente famosa. As aparências podem enganar, mas as digitais não. Ninguém pode se passar por outra pessoa. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria, pois quem não comparecer no prazo terá seu título cancelado. Saiba mais no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Os debates, discursos, votações, o dia a dia do Parlamento Maranhense, você acompanha na TV Assembleia. Direto do plenário na Gibi Eitel, fique ligado nas transmissões das sessões plenárias. Segunda, às 4 da tarde.
e de terça a quinta, 9h30 da manhã, com reprise às 6 da tarde. TV Assembleia, o Legislativo até você. A prerrogativa de criação de novos municípios agora passa para os estados. Nós conversamos sobre este assunto com o deputado André Fufuca, que integra a Comissão de Direitos, a Comissão de Criação de Novos Municípios da Assembleia. Bom dia, deputado. Bom dia. Bom, deputado, esse projeto que agora segue, né, para a sanção da presidente Dilma Rousseff, o texto que regulamenta a Constituição estabelece regras de incorporação, né, fusão, criação e desmembramento de municípios e determina que esses distritos poderão se emancipar após a realização de um plebiscito, né? É isso que muitos povoados hoje do Maranhão anseiam, né? Né? Na verdade, isso é uma questão, é um anseio de 17 anos, né? É uma luta árdua, uma luta que já vem um certo tempo, uma batalha grande. E agora houve aprovação pelo Congresso Nacional, após toda essa luta. É bom frisarmos, antes de qualquer argumento contrário, qualquer argumento preconceituoso, que nós, a Assembleia Legislativa, irá lutar para podermos fazer emancipações com qualidade e com responsabilidade, que é o que a população ainda mais anseia. Nós não podemos mais nos ater a fazer enxurradas de emancipações, como ocorreram no passado. Nós não podemos mais afrouxar as amarras, já que não existe mais mecanismo para isso, já que o próprio Congresso amarrou de uma maneira muito forte essa questão. E a Assembleia espera e aguarda a sanção presidencial da excelentíssima presidenta Dilma Rousseff. Aguardamos com mais celeridade possível, né? Algumas matérias que foram aprovadas no dia e nos dias próximos a essa matéria já foram sancionadas. Então nós aguardamos também a sanção desta matéria. Deputado, como é que fica a comissão técnica, né? A gente sabe que foram muitas pessoas, né? Muitos representantes aí desses povoados, dos municípios, trazendo relatórios para cá, né? Uma lista imensa, né, de documentos que foi solicitado a esses povoados, e a comissão teve aí meses de trabalho muito intenso, né? Essa comissão deve retomar agora os trabalhos? A comissão, logo após a sanção, ela haverá de ser formada. Ela será formada o menor tempo possível. É uma comissão apolítica, uma comissão técnica, formada por membros do IMESC, do IBGE, do ITERMA, de outros órgãos que não tem nada a ver com o caráter político partidário, que dá uma confiabilidade maior ao trabalho. Então, nós estamos esperando a sanção justamente para formar essa comissão novamente. Foi uma comissão que trabalhou durante 4 meses, trabalhou de forma dura, de forma rigorosa, trabalhou muito bem, uma comissão que a gente deve parabenizá-la pelo seu trabalho, de pessoas sérias, pessoas compromissadas com esse trabalho. E a Assembleia quer novamente, a Assembleia desses municípios querem novamente esta comissão. Naquela época foram 110 pedidos, dos 110, 32 pedidos passaram. Então você vê o caráter da questão, não foi aquela coisa, como lhe falei, aquela enxurrada, aquilo tudo se passa. E naquela época nós tínhamos uma resolução muito mais afrouxada, muito menos rigorosa do que hoje. Naquela época eram 6.500 habitantes, hoje são 8.500. Naquela época não tinham mecanismos fiscais, hoje você tem mecanismos fiscais nessa nova lei. Então essa comissão será formada e volto a dizer, é uma lei rigorosa, uma lei que teve resistência dos movimentos pró-emancipativos. E tem que haver uma comissão apolítica, tem que haver. Nós não podemos encher uma comissão de políticos, senão nós iremos repetir o passado. Qual o grande problema hoje quando se fala em emancipação? É o passado, é a sombra dessa questão, a sombra dessa história, que muitos jogam pedra, muitos reclamam, mas ninguém pode pagar pelos erros do passado. Essa população está padecendo por isso. São povoados com 14, com 15, com 10, com 20 mil habitantes que não podem emancipar. Há lugares no Brasil com povoados de mais de 100 mil. Há locais no Brasil com distritos a mais de 1.000 quilômetros da sede. Então nós temos que ver a necessidade da questão e tirar essa sombra política. Pois hoje não é política, hoje é necessidade em muitos dos casos. E é importante o trabalho dessa comissão técnica e o estudo de viabilidade técnica, que aí, né, ele tem várias prerrogativas, né, esse estudo, já que a gente está
em pleno ano pró-eleição, né? Pró-ano de eleição, né? 2013 caminhando aí para uma eleição estadual, né? E a gente sabe que muitas pessoas e muitos entes acabam confundindo isso ainda. Há uma confusão, principalmente pela proximidade do ato, né? Proximidade do ato eleitoral, que está muito perto. E é importante, como lhe falei, ter esta comissão, a política, por isso. Porque é uma comissão que ninguém ali será candidato, é uma comissão que, até onde sei, nenhum deles tem pretensão. E no ano passado, no ano 2011, quando trabalharam, também não houve problemas nessa questão, não houve problemas nesse caráter político. Então é importantíssimo que tenhamos essa comissão técnica novamente, é importantíssimo que demos uma maior celeridade a essa questão. No ano de 94, quando houveram as últimas emancipações, os plebiscitos foram feitos no mês de novembro, um mês após a eleição de outubro, que era a mesma eleição para deputados, senadores e governadores. Então, eu sou a favor que demos a maior celeridade possível para que também tenhamos esses plebiscitos no próximo ano, junto com as eleições. Por quê? Pela política não, para economizar, justamente para restringir despesa. O Brasil é um país pobre, é um país pobre que tem muito a crescer, mas que tem muitas deficiências. Você, para ter uma eleição, você gasta em torno de meio bilhão por eleição. Meio bilhão dá para investir muito em saúde, dá para investir muito em educação, dá para investir em moradia. Então, este dinheiro, em vez de ser mais uma vez jogado, mais uma vez ter uma despesa a mais, que os plebiscitos eles haverão de ter em diversas cidades. Nós não vamos nos esquecer que agora, com este novo mecanismo, o plebiscito tem que ser feito em todo o município, não apenas no povoado. Então vira uma eleição, é uma eleição direta novamente, só que não para definir candidatos, é uma eleição para definir a independência ou não do povoado. Que aí vai envolver também a estrutura da Justiça Eleitoral também, né? Envolve a estrutura da Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral também ela tem que ter uma dotação orçamentária para fazer isso. E envolve todo o complexo. E eu sou favorável que seja ano que vem, justamente para diminuir os gastos nessa questão, diminuir os gastos numa nova eleição. Deputada, a gente quer agradecer a sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado. Porque o senhor vai estar trabalhando aqui exatamente neste recinto, a gente agradece aqui a sua participação. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigada. O Portal da Assembleia vai ficando por aqui, a gente volta amanhã a partir das 8h30 da manhã, daqui a pouquinho às 9h30 tem transmissão ao vivo da sessão plenária, onde você pode acompanhar pelo canal aberto digital 51.2, pela TVN canal 17 e também na internet o trabalho do seu parlamentar. Um ótimo dia para você e até amanhã.